Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2023. Temos agora a questão de número 101 da prova amarela. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Queridos, essa é uma questão extremamente conteudista. Ou a gente sabe ou não. Para que você entenda a resposta, eu vou fazer aqui uma pequena revisão teórica deste termo corrente elétrica induzida. Se você fizer a associação que eu vou mostrar agora, você já marcaria a resposta correta. Vamos lá. Um dinamarquês chamado Ørsted fez um experimento muito famoso até os dias atuais. Ele trabalhava com circuitos elétricos e, por acaso, ele deixou uma bússola muito próxima desse circuito simplificado aqui. Veja que a chave desse circuito está aberta, o que faz com que a bateria não estabeleça sua diferença de potencial, o que impossibilita a passagem de corrente elétrica por esse circuito. No entanto, ao fecharmos essa chave, no sentido convencional da corrente elétrica, nós percebemos que a corrente sai do polo positivo e volta para o polo negativo, fazendo com que a lâmpada acenda ao receber essa corrente elétrica passando por aqui. Agora, o que tem de mais interessante nesse experimento não é o acender da lâmpada, mas sim o desvio sofrido pela agulha dessa bússola. Perceba que na situação anterior, essa bússola se orientava de acordo com o norte e sul geográficos da Terra, né? E, ao passar a corrente elétrica, a bússola teve aqui uma nova orientação. A conclusão que nós temos hoje para esse experimento é a de que a corrente elétrica passando pelo fio consegue induzir um campo magnético ao seu redor, o que faz com que a bússola adquira uma nova orientação. Nós temos, inclusive, algumas regras para determinar a direção e o sentido da agulha da bússola aqui, mas não vem o caso para essa questão. Basta apenas que você saiba que a corrente elétrica passando pelo fio está produzindo um campo magnético ao seu redor, né? E isso faz com que a bússola se reoriente. Agora, um rapaz chamado Faraday percebeu mais tarde que, além da corrente elétrica induzir um campo magnético ao seu redor, era possível que o campo magnético, variável inclusive, né, produzisse uma corrente elétrica induzida. Por exemplo, ao aproximarmos aqui uma espira com a face norte voltada para essa espira, nós produzimos uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Não interessa descobrir aqui nessa questão como é que a gente verifica esse sentido, tá? Basta que você saiba que, como o ímã está se aproximando, o fluxo magnético desse ímã acaba variando aqui nessa espira, e isso faz com que uma corrente elétrica induzida apareça. Então, corrente elétrica induzida tem a ver com variação do fluxo magnético. Se nós afastássemos esse ímã, inclusive, a corrente elétrica giraria no sentido oposto. Agora veja que interessante. Se o ímã estivesse parado, não haveria corrente elétrica induzida nesse fio, ok? Então, para induzir a corrente elétrica, é necessário que o fluxo magnético varie. E, no caso dessa questão, dessa figura, aliás, a variação do fluxo magnético está associada à movimentação que se faz com o ímã, ou se aproximando ou se afastando. Então, da mesma maneira que a corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético, campos magnéticos variáveis conseguem induzir correntes elétricas em condutores. Portanto, a nossa resposta seria a letra D de diarreia. Realmente uma questão conteudista. Caso alguém tenha alguma dúvida em outra alternativa, comenta aí no YouTube, né? E eu posso tirar a dúvida de vocês aí embaixo, tá bom? Até a próxima questão.